Paulo Cunha Bueno. O depoimento de hoje veio em resposta à convocação do Supremo Tribunal Federal nos autos de uma representação feita pelo Ministério Público Federal que visava apurar uma postagem feita pelo ex-presidente Bolsonaro no dia 10 de janeiro a respeito de um vídeo produzido por um procurador do estado de Mato Grosso, onde ele coloca a questão de urnas em relação ao princípio da publicidade. Este vídeo, ele foi postado na página do presidente no Facebook, quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal. Isso está documentado, foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Observe, inclusive, que essa postagem foi feita na sua rede social de menor importância, né? Apenas no Facebook, que é uma rede que ele pouco utiliza hoje em dia e não foi colocado nas demais redes. Realmente aquilo ali foi um equívoco na hora de salvar o arquivo para posteriormente poder visualizá-lo e assisti-lo integralmente. Mas ele demorou 2 horas para perceber o erro? Não foi ele que percebeu, na verdade foi o pessoal de equipe dele. Sequer sabia. Ele não percebeu que havia postado no Facebook. Foi ele que postou. Todos os metadados da plataforma estarão à disposição dos delegados da Polícia Federal. O presidente começa a ter sintomas na linha cronológica para explicar a vocês. Começa a ter um desconforto abdominal na noite do 8, no próprio fatídico 8, quando na noite do 8 o presidente faz um tweet forte repudiando os fatos que aconteceram aqui em Brasília. Então, dentro da linha cronológica, o presidente começa a passar mal, faz um tweet repudiando o que aconteceu na noite do 8 de janeiro. O presidente vira à noite passando mal, o presidente liga ao seu médico e o médico orienta a dar entrada no hospital de Celebration. O presidente é medicado, o presidente fica em observação no dia 9 inteiro e tem alta no dia 10 após o almoço. Referida postagem, objeto do depoimento de hoje, acontece poucos momentos após a saída dele do hospital, altamente debilitado, altamente medicado e a mecânica de postagem na plataforma do Facebook se dá com meros 2 cliques no ícone, no botão compartilhar. A gente juntou ao depoimento o vídeo ilustrativo de como se dá referida postagem. Secretário, então o presidente estava sob efeito de remédios e fez a postagem sem querer, isso foi o que ele alegou à Polícia Federal? Exatamente isso, quando alertado, quando tomou o conhecimento da postagem, respondendo aqui ao nosso colega, sequer o presidente havia percebido que havia se postado referido conteúdo. Assim que alertado, apagou o vídeo. O presidente foi questionado sobre a relação com o ex-ministro Anderson Torres e outros senadores. Não era objeto da representação do Ministério Público. A resposta do presidente se limitou à questão dessa postagem, mas se coloca à disposição, para qualquer momento se colocou, para retornar e esclarecer quaisquer outros pontos. Mas houve perguntas? Não. Não. O presidente não concordou com o teor da postagem? Ele disse que não concordava? Em nenhum momento o presidente Bolsonaro fez qualquer juízo de valor quanto ao conteúdo do vídeo. E o presidente reiterou no depoimento de hoje, recriminou todo e qualquer ato antidemocrático, todo e qualquer ato que visa gerar instabilidade na ordem democrática, e isso está consignado no depoimento de hoje. O presidente ficou em silêncio em algum momento? Ele ficou em silêncio em algum momento? Não. O ex-presidente, em diversos momentos, ele falava para as pessoas, os apoiadores, que ele esperava o norte da população. De alguma forma, indiretamente, ele incitava que as pessoas desconfiassem do resultado das urnas. Ele mesmo fez uma reunião com embaixadores. Essa desconfiança que o ex-presidente sempre lançou foi questionado? Qual é a versão dele? Sobre esse fato, deu esse assunto por encerrado no momento em que... Chega mais.
O ex-presidente, ele... Daniel Tesser, o ex-presidente, ele consignou que é uma página virada às eleições de 2022. A partir do momento da derrota, ele fez uma transição e no dia 30 de dezembro ele deixou o país para as férias, que ele não tirava 4 anos. Então ele respondeu todas as perguntas? Respondeu as perguntas que foram formuladas referente ao inquérito. A PF fez algum questionamento sobre o presidente ser possivelmente o autor intelectual dos ataques do Rio de Janeiro? Porque isso é falado no inquérito do Supremo. Os ataques da onde? Dos ataques do 8 de janeiro. Ser possivelmente o mentor intelectual do que aconteceu. Ele repudiou os ataques, ele postou no próprio dia às 9 horas da noite, na sua página no Twitter, uma declaração de repúdio aos ataques, que ele ratificou no depoimento de hoje, inclusive. Houve questionamento sobre isso, a PF? Não. Em algum momento ele falou que ele continuava. Ele em algum momento manifestou que ainda... Vocês estão nos acompanhando ao vivo aqui na Jovem Pan nesta quarta-feira. Nesse momento, fala Fábio Weingarten, secretário de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a defesa logo depois de Bolsonaro terminar o depoimento na sede da polícia. Toda e qualquer disponibilidade para voltar à IPF quantas vezes for necessário. Presidente fez questão de consignar o depoimento de hoje. As eleições de 2022 são páginas viradas para ele. Isso está 2 vezes no depoimento de hoje. O presidente reiterou, condenou a condenação dos atos ocorridos aqui em Brasília no 8 de janeiro. Reiterou a condenação. Em relação à minuta encontrada na casa do Anderson Torres, houve alguma pergunta em relação a isso? E qual foi a resposta do ex-presidente? Não era o objeto da questão, e se questionado, se intimado, se convocado a prestar novos depoimentos, a defesa, bem como o presidente... Mas não houve essa pergunta? Não houve. Em relação ao caso das joias, o presidente, qual é a versão do presidente? E ele de fato orientou que os ministros e demais servidores fossem retirar as joias na alfândega em São Paulo? O senhor está de frente da maior autoridade do assunto, que é direito alfandegário. O doutor Daniel cuida disso como poucos no Brasil. Vai fazer a linha do tempo dos dois presidentes. Vamos deixar muito claro, eu vou fazer apenas o preâmbulo. São 2 kits, o masculino e o feminino, para que todos entendam. O doutor Daniel vai fazer a linha do tempo de cada um deles. Os kits entraram... Lógico. Os kits com as joias, eles... Então não... Volta aqui. Tá. Os kits com as joias foram recebidos pela comitiva que estava na Arábia Saudita em outubro de 2021. Na entrada no país, como vocês viram veiculados até em todas as redes, em rede nacional, em todos os veículos, a entrada, quando da entrada, deixaram o tenente Soeiro seria o kit feminino que até então não sabiam que eram. Os kits vieram fechados, não foram abertos. O almirante Bento, que era então ministro de Relações Exteriores, de Minas de Energia, ele colocou um kit na mala dele, na mala de mão dele, e os outros kits que tem outros presentes como café, perfume, tâmaras, outras coisas que foram presenteadas. No momento em que a comitiva estava deixando, que eles foram abordados pelo emissário do príncipe, no momento que eles estavam deixando o hotel, tá? Quando o Soeiro chegou, o que estava com o Soeiro foi retido. Por questão de alimento, Anvisa, mapa, você não pode entrar com alimentos no país, e o kit feminino ali estava. Quando abriu o kit feminino, o Bento volta, ele vê ali a questão e naquele momento ele acha que é alguma coisa, inclusive na época que ele cita ali para a primeira-dama, que não era, porque era um presente para a presidência, né? Aquele kit é apreendido em outubro de 21 e o masculino é liberado, na verdade, o que acontece? Aí tem uma linha temporal importante, porque todo presente que chega, via protocolo, quem recebeu da comitiva tem que mandar para o GADH, o GADH faz a classificação do produto. Gabinete Adjunto de Documentação Histórica. Que separa-se personalíssimo, como os depoimentos que vocês já devem ter lido, dos funcionários que são funcionários de carreira, não são nomeados pelo presidente, e o presidente não tem nenhuma ingerência sobre eles. Eles declararam nos depoimentos que, por ser personalíssimo, independente do valor, porque como não há valor na lei, eles colocaram como acervo privado de interesse público. Importante destacar isso, porque é de interesse público. Tá? As joias femininas, elas ficaram retidas, tiveram, no dia seguinte à retenção das joias, um dos assistentes do ministro
mandou um ofício para a Receita Federal perguntando como que deveria ser feito o procedimento para regularizar, explicando que era uma comitiva e ali sim poderia ser regularizado. Na volta do ofício, em que a Receita Federal se colocou com presteza, explicou como deveria fazer, inclusive colocou dois auditores fiscais à disposição para explicar e receber e passar as informações como deveria ser feita a regularização, simplesmente o gabinete do MME se quedou inerte, né? Então, não só quanto ao kit feminino que ali estava retido, mas quanto ao kit masculino que tinha recebido. Tanto é que só chegou no GADH esse kit masculino, que cria inclusive uma discussão ali, um equívoco da ajudância em dezembro de 22. Nem o presidente, nem a ajudância, ninguém ligado ao gabinete da presidência sabia do presente do kit masculino. Muito importante isso. Nem a primeira-dama, nem o presidente souberam dos presentes por 14 meses. Por 14. Ah, mas o que saiu ontem no Estadão, ontem a nova notícia. A dona Michele reitera que jamais teve conhecimento de quaisquer dos presentes. Os presentes. Um retido na alfândega em Guarulhos. Outro ficou parado no gabinete do MME. 14 meses. Secretário, por que houve pressão para que os presentes não, fossem... Então, não é uma pressão. Vamos explicar. Não é uma pressão. Não é uma pressão. No final do governo queriam resolver as questões, né? E foi falado que tinha um kit de presente. Aí que surge, não é uma pressão. Teve essa confusão de datas. Quando foi falado, acharam que era um kit de presente. E aí, quando foi solicitado a verificação na Receita, a Receita retornou falando que tinha uma retenção. Quando a ajudância vai perguntar para o GADH fala, não, o kit está aqui, porque se acreditava que era só um kit que já estava, que chegou com atraso, mas que foi classificado, catalogado e foi para ser de interesse público, né? E que até então seguiria para o Palácio da Alvorada, porque só depois da saída que você leva o acervo junto, tanto é que o presidente, por 2 acervos, já tinha feito a doação necessária até por uma questão de custo, porque ele não queria fazer uma fundação. Respondendo a sua pergunta, quando o presidente soube disso, 14 meses depois, o presidente demanda ao seu ajudante de ordens, Mauro Cid, veja se existe alguma possibilidade, algum caminho de regularizar referidos presentes. Referidos presentes já haviam sido dados como perdimento pela inação fim dos 90 dias. Doutor Daniel pode explicar o conceito de perdimento. O que acontece é o seguinte, depois que ficou inerte, que segundo ofício, em que a Receita se colocou à disposição, explicou o procedimento, ela é obrigada a fazer uma auto de infração por inércia, que chama abandono de carga. Se a mercadoria ficou lá, eles comunicaram naquele momento que era, a Receita até aguardou um pouco mais para poder fazer o procedimento, só que por uma questão óbvia e legal, ela é obrigada a dar o perdimento depois de passado um prazo. Passado o prazo, foi feito um auto de infração, de perdimento de bens, se coloca abandono de mercadorias, ou seja, a mercadoria chegou e ninguém tomou nenhuma atitude e está nesse interregno desses 14 meses, tá? E aí o soeiro é intimado porque você não tem como fazer o auto de infração sem ser pelo CPF do passageiro. E o passageiro que ali adentrou era o soeiro que participava da comitiva. Nesse momento, o soeiro recebe o auto de infração, ele tem 20 dias para fazer uma coisa simples, informar que ele tem interesse na carga e fazer o procedimento que a Receita gostaria que fosse feita, já que não teria tributação de toda forma, já que é um presente para a presidência da República. Não, a gente a gente não está colocando culpar ninguém. Nós estamos só apontando os fatos. Vocês perguntando e respondendo sobre os fatos. Sabe determinar, reafirmar. E aí, nesse ponto, como ninguém fez nenhuma defesa e não chegou também nem ajudância, nem ninguém do gabinete da presidência, a questão... Você pode abaixar um pouco? Estão pedindo. Não chegou a informação? Eu não faço. Aí correu a revelia. Entendeu? Então é o seguinte, é como se a gente chama de correr em albis, correu em branco. Ninguém apresentou impugnação, ninguém apresentou nada. Então a mercadoria foi a perdimento e passando a perdimento, a mercadoria passa a ser um bem público. E passando a ser bem público, o que foi orientado para a ajudância é fazer uma incorporação de bens apreendidos que é permitido por lei. Foi uma última questão, como é que foi parar na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet? Porque tem isso também numa reportagem recente do Estadão, de que parte dos presentes foram lá destinados, ficaram lá... Todos.
O acervo do presidente se encontra armazenado temporariamente na fazenda do Nelson Piquet. Por quê? O presidente decidiu, quando o fim do mandato, muitas coisas a serem resolvidas, o presidente não tinha nem casa, não havia decidido nem a casa onde ele ia morar, e haviam itens, quantos centímetros de 195 metros cúbicos. Assim, é muita coisa, são 4.000 camisas de futebol, inúmeras, assim, presentes variados que exigem um espaço bastante grande. Então, logo, a ajudância se estruture de forma mais ordenada, será remetido para um outro lugar, tão seguro quanto, com o armazenamento adequado, a temperatura adequada, toda essa logística propícia. Respondendo ao seu ponto de inúmeras tentativas de retirada ou não retirada, o presidente demanda uma única vez ao seu ajudante de ordens, a fim de regularizar potencial mercadoria, a fim de evitar um vexame internacional. Um presente de chefe de Estado dado ao governo brasileiro jamais poderia ir a leilão por inação de quem quer que seja. A primeira-dama vai prestar depoimento também, já que ontem teve... Não foi intimada, não tem intimação, não tem previsão, a gente não vê motivo para que ela seja intimada, até porque o fato que foi colocado, foi ventilado ontem na imprensa, ela não é um fato controvertido. Aquele kit na posse do presidente e por iniciativa da defesa junto ao TCU foi lá depositado. Então, assim, é incontroverso que estiveram na posse disso. Isso nunca foi um ponto controvertido. De forma uníssona, todos os depoimentos de todos os ouvidos que a defesa teve acesso convergem, sem exceção, a que nem o presidente, nem a primeira-dama souberam por 14 meses da existência desses presentes, quer seja o masculino, quer seja o feminino. Doutor Paulo, queria voltar para o inquérito. Calma, Isabela. Pois não. Pois não. Para vocês que nos acompanham nesta quarta-feira ao vivo aqui na Jovem Pan, nós estamos ouvindo a entrevista coletiva ao vivo logo depois do depoimento de Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal. Tanto a defesa quanto o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten, nesse momento, estão falando com a imprensa. O presidente e a primeira-dama estavam sequer presentes nessa agenda. Então, tudo relativo ao presidente, a sua ajudância de ordens, se comportava e agia desta forma. Senhores, a expectativa de abertura hoje... Obrigado. Você está ao vivo? Aonde você está? Está acompanhando? Tá. Eu queria voltar para o inquérito de hoje. Eu acompanhei por mensagens a primeira fala, o senhor argumentando que o presidente apagou. Nesse momento, as perguntas, tanto a Fábio Weingarten quanto aos advogados de defesa de Bolsonaro, estão sendo focadas no tema das joias. Antes, eles falaram sobre o depoimento de hoje, que foi muito focado nos atos do dia 8 de janeiro, de uma publicação que o ex-presidente da República fez 2 dias depois do domingo, tão marcado aí na história brasileira, em que ele disse que Lula foi eleito pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal. Em cima desse post, apagou logo na sequência. O presidente, quando saiu de férias, ele tratou a eleição como página virada. Então, em momento algum, você vai encontrar alguma declaração dele declinando que a eleição tenha sido fraudada. Em momento algum isso é falado. O presidente repudiou na noite do 8 todos os acontecimentos lamentáveis que aconteceram aqui em Brasília. Fim da eleição, o presidente virou a página política dele, o presidente, vocês se recordam, enfrentou um processo de erisipela severo, o presidente não recebeu pessoas no palácio, o presidente não articulou politicamente, o presidente se fechou, e no 30 ele viajou para os Estados Unidos e permaneceu até o fim de março, se não me falha as datas. Então, houve uma suspeita que o resultado era o Carlos Bolsonaro. Não foi. Não foi o metadado do Meta, com perdão da repetição, indicará isso.